A vida após a morte é um dos mistérios mais profundos da humanidade. Será que existe algo além deste mundo físico? Se existe, como será? Essas perguntas são tão antigas quanto o próprio ser humano. E a Bíblia oferece respostas que nos ajudam a entender o propósito da vida e o destino final da alma. Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre a vida após a morte, desde as promessas de esperança até os avisos de juízo eterno. Acompanhe até o final para descobrir como a palavra de Deus ilumina nosso futuro além da morte, o começo da vida e a natureza da morte. Para compreender a vida após a morte segundo a Bíblia, precisamos entender o que a Escritura ensina sobre a criação da vida. Em Gênesis 2:7, Deus cria o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Isso significa que a vida humana tem uma dimensão física, representada pelo corpo, e uma dimensão espiritual, representada pela alma ou espírito. A morte, então, é apresentada como uma separação. O corpo retorna ao pó, mas o espírito não desaparece. Em Eclesiastes 12:7 lemos: "O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu." Essa separação, no entanto, não é permanente. A Bíblia ensina que há uma restauração final, quando corpo e alma serão reunidos. Mas o que acontece com a alma entre o momento da morte e essa restauração final? Aqui, a Bíblia começa a revelar verdades fascinantes. A visão do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos a ideia do Sheol. O Sheol é descrito como o lugar para onde todos os mortos vão, independentemente de sua conduta na vida. Não é um lugar de punição ou recompensa, mas sim de espera. Em Salmo 6:5, Davi diz: "Pois na morte não há lembrança de ti. No Sheol, quem te louvará?" O conceito do Sheol reflete uma compreensão inicial da vida após a morte, onde a alma... Este evento seria mais plenamente explicado no Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo e a revelação sobre o céu e o inferno. Os ensinamentos de Jesus sobre a vida após a morte. Com a chegada de Jesus, a compreensão da vida após a morte é expandida. Jesus frequentemente fala do céu como um lugar de comunhão eterna com Deus e do inferno como um lugar de separação eterna. Em Lucas 16, 19-31, Jesus conta a história do rico e Lázaro. Após a morte, Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de conforto, enquanto o rico vai para um lugar de tormento. Essa história não apenas destaca o contraste entre os destinos eternos, mas também mostra que nossas escolhas nesta vida têm impacto eterno. Jesus também nos dá a esperança da vida eterna. Em João 11, 25-26, ele declara: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá." A mensagem de Jesus é clara. A fé nele é a chave para a vida eterna, a ressurreição e o destino final. Paulo complementa os ensinamentos de Jesus com explicações detalhadas sobre a ressurreição. Em 1 Coríntios 15, ele descreve a ressurreição dos mortos como um evento futuro, em que todos os que estão em Cristo receberão corpos glorificados. Paulo compara nosso corpo atual a uma semente que é plantada e depois transformada em algo muito maior. Ele diz: "O que é semeado é perecível, o que é ressuscitado é imperecível." 1 Coríntios 15:42. Isso significa que na ressurreição seremos transformados para viver eternamente com Deus em um estado glorificado. O livro de Apocalipse traz uma visão ainda mais detalhada do destino final da humanidade. Em Apocalipse 21, João descreve um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo. Ele escreve: "E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas."
Apocalipse 21, 4. Este é o destino final para aqueles que colocam sua fé em Deus, um lugar de paz, alegria e comunhão eterna com o Criador. O juízo eterno. A Bíblia também fala de um julgamento para todos os seres humanos. Em Hebreus 9, 27, lemos: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Jesus descreve esse juízo em Mateus 25, 31-46, onde separa as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas, representando os justos, são convidadas a entrar no reino de Deus. Os bodes, representando os ímpios, são enviados ao castigo eterno. O inferno é descrito como um lugar de separação de Deus, simbolizado como o lago de fogo em Apocalipse 20, 14-15. No entanto, essa realidade não é apresentada como uma ameaça, mas como um aviso, para que as pessoas se voltem para Deus enquanto ainda há tempo. A promessa de esperança em Jesus Cristo. Apesar de falar do juízo, a mensagem central da Bíblia é de esperança. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. 2 Pedro 3:9. Essa vida eterna é um presente oferecido a todos que creem em Jesus Cristo. Em Romanos 6:23, Paulo resume bem essa mensagem. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia também nos encoraja a viver em esperança, confiando que a morte não é o fim. Para aqueles que seguem a Cristo, a morte é descrita como um sono, do qual seremos despertados na ressurreição. A vida após a morte, segundo a Bíblia, não é um mistério sem resposta. Deus nos revela que há um destino eterno para cada alma e que nossas escolhas nesta vida têm um impacto direto sobre ele. Para aqueles que creem em Jesus, a promessa é de um futuro glorioso, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Já para aqueles que rejeitam o chamado de Deus, a separação eterna dele é o destino. No entanto, a mensagem mais importante é de amor e graça. Deus oferece a todos a chance de viver eternamente ao seu lado. A pergunta que a Bíblia nos faz é: estamos prontos para esse futuro? Reflita sobre isso e lembre-se: em Cristo, a morte não é o fim, mas o começo de uma eternidade de comunhão com Deus.